Quantas vezes na sua vida você teve atitudes, pensamentos e vontade de voltar a ser escravo? Voltar à vida da escravidão? Essa é uma reflexão que eu quero fazer dentro do vídeo de hoje, sobre a história do povo hebreu, que depois de 400 anos como escravos no Egito, foram libertos rumo à terra prometida, aquilo que Deus prometeu para eles. Estou trazendo para você essa história hoje justamente porque ela condiz muito com a nossa vida, porque é uma mensagem que Deus quer te trazer para te mostrar que mesmo que você tenha muitas provas e muitos sinais de que Ele está com você, de que Ele está te dando o caminho para você seguir rumo à sua promessa, você continua às vezes querendo voltar à sua vida antiga, querendo voltar para trás, para sua zona de conforto e não acreditando porque você não consegue enxergar nada no seu futuro. Eu comecei com essa pergunta, se você quer voltar a ser escravo, justamente para te chamar a atenção. Essa pergunta pode parecer até um pouco pesada, mas ela nos traz muitas reflexões acerca da nossa vida. Muitas vezes, mesmo a gente tendo experimentado a mão de Deus, muitas vezes a gente venceu lutas, recebemos livramentos, vivemos milagres, mas ainda assim insistimos em olhar para trás, em querer voltar para o passado, porque o passado é confortável, é aquilo que a gente já conhece, que a gente já viveu. A gente insiste em voltar para aquilo que nos prendia, mesmo que não fosse bom. A gente às vezes quer voltar para o que nos adoecia, para o que nos escravizava, porque ali é um lugar confortável, que a gente conhece, a gente sabe bem como é, mesmo que seja ruim. Você já sentiu que mesmo no caminho de Deus, a sua vida insiste em te puxar de volta para aquele tempo de antigamente, para aquela antiga rotina, para aquela zona de conforto que nem era confortável? Isso é como se o novo de Deus para nós fosse algo ameaçador demais. E hoje eu quero refletir com você por que nós somos assim, como que nós fazemos para sair desses pensamentos que nos atraem para trás, que nos querem puxar de volta. Para isso a gente precisa voltar lá para trás, para a história do povo hebreu, que depois de 400 anos de escravidão, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram escorrer água no meio da rocha. Eles tiveram muitas provas vivas de que Deus estava ali com eles, os libertando. Eles experimentaram o poder sobrenatural de Deus, eles viram o poder sobrenatural. E mesmo assim, em vários momentos, eles queriam voltar para aquela vida antiga de escravidão. Eles diziam, era melhor eu ter morrido no Egito. Eles diziam que ao menos lá nós tínhamos o que comer, mas eles não percebiam que Deus não queria apenas libertá-los fisicamente daquele lugar, daquela vida. Deus queria libertá-los da mentalidade de escravidão. Deus deu uma oportunidade para aquele povo. E é exatamente aqui que muitos de nós estamos presos. Nós crescemos ouvindo que a vida é difícil, crescemos ouvindo que a gente não dá conta das coisas, que dinheiro é para poucos, que felicidade completa é uma ilusão e que a gente precisa se contentar com o que tem. Nosso subconsciente abraça isso como uma verdade. Quando a gente leva aquelas coisas que a gente ouvia no passado para o nosso subconsciente, aquilo se torna a nossa vida. E mesmo quando nós temos uma promessa, mesmo quando Deus nos mostra a direção, nos coloca no caminho, coloca pessoas para nos guiarem, nos dá todos os sinais possíveis do que nós temos que fazer para alcançarmos a nossa promessa, a gente ainda duvida, a gente ainda insiste em querer ficar na nossa zona de conforto. A gente ainda assim se sabota. Porque quando o nosso cérebro ele é acostumado com a escassez, ele tenta nos proteger daquilo que é novo. E mesmo que esse novo seja abundância. E a terra prometida, ela estava logo ali. Eles poderiam gastar muito menos tempo para chegar lá. Mas eles levaram 40 anos. Não foi porque Deus demorou, foi porque eles não acreditaram. E ali no final da caminhada, quando os 12 espias foram lá conhecer a terra prometida, apenas 2 deles acreditaram no potencial de entrar e conseguir conquistar aquela terra. Eles diziam, vamos, Deus está conosco. E os outros 10 não acreditaram, disseram para todo mundo, lá tem gigantes, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer tentando. Quantas vezes na sua vida você acreditou que algo ia dar certo, mas bastou alguém chegar perto de você e dizer, isso não é para você. Imediatamente você desistiu daquilo tudo que você estava sonhando e acreditando. Quantas vezes um sonho nasceu e brotou no seu coração, mas de repente, no meio de um dia complicado, você abandonou tudo e disse, não, realmente isso não é para mim. Eu não nasci para isso. A promessa, ela muitas vezes pode ser muito linda, muito grandiosa, mas se a nossa mente não está preparada para o que Deus tem para nos dar, a gente não vai viver essa promessa. Nós precisamos fazer a nossa parte. E isso tudo exige um passo grande de fé, passo de romper com velhos padrões. Exige um enfrentamento interno, um autoconhecimento, uma autocura, uma autoavaliação, para aí começar a viver aquilo que realmente Deus quer que você viva. E Deus está te mostrando. Se abra para enxergar aquilo
aquilo que ele tem para te mostrar. E aí eu te pergunto, em qual estágio da sua jornada você está hoje? Você tá simplesmente deixando a vida te levar e as coisas acontecerem do jeito natural delas, sem você se esforçar para nada? Você está cansado de lutar, quase desistindo? Ou você está tentando, mas com medo de sonhar muito alto e ter uma queda muito grande? Seja qual for a sua resposta, a única saída é crer. É crer como Noé, que no meio de uma terra seca construiu uma arca, num lugar onde nunca tinha chovido. Ele acreditou naquilo que Deus falou com ele para fazer. Preciso crer como Josué e Caleb, que foram espiar a terra prometida e foram os únicos dois que acreditaram que realmente poderiam alcançar, mesmo que ali tivesse muitos gigantes. Crer como Jesus nos ensinou. A nossa fé precisa ter o tamanho de um grão de mostarda, que assim ela já será uma fé que move montanhas. Você pode até ter vivido uma vida inteira acreditando que nunca vai conseguir aquilo que você quer, mas hoje, exatamente hoje, é o dia de você começar a quebrar esse ciclo, porque tem jeito de quebrar. É preciso que você entenda que não é sobre o que você pensa ou quem você é agora, mas sim sobre quem está te chamando para viver a promessa da sua vida. Deus colocou no meu coração muito forte para que eu trouxesse essa mensagem aqui para você. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é justamente porque é isso que Ele quer. Que você deixe essa zona de conforto que você se encontra. Ou se você já deixou a zona de conforto, que você não volte para esse lugar mais. Porque você precisa viver a sua promessa. Você precisa viver aqueles sonhos que você sonha, mas que você precisa batalhar, insistir, persistir, ter fé e paciência de que você vai chegar lá. Por alguns momentos vai ser muito difícil. Em alguns dias você vai pensar em desistir, você vai se cansar, você não vai enxergar a luz no fim do túnel, mas mesmo assim você precisa ter persistência. Todas as pessoas que você conhece, que você vê na internet que tiveram sucesso na vida, são pessoas que batalharam, que só pararam quando chegaram lá. E é isso que Deus quer de você, que você batalhe também, que você saia da zona de conforto, porque vai ser complicado. Viver rumo à nossa promessa é uma trajetória difícil, mas uma certeza há: a gente colhe o que a gente planta. Então, mesmo que seja difícil, se você batalhar, você vai conseguir colher a beleza da promessa que Deus tem para você. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mas você precisa se alinhar a essa promessa dele. Para isso é preciso que você mude a sua mente, que você alimente a sua fé, que você se cerque de pessoas que acreditem em você e que te digam: vai dar certo. E essas pessoas aparecem enquanto os desafios vêm. Esses dias eu tava pensando, porque eu não tenho um círculo muito grande de amizades. Sempre ouvi dizerem que existem caminhos na nossa vida em que Deus nos colocará pessoas para nos dar a direção. E eu ficava, mas eu quase não encontro com pessoas no meu dia a dia, a não ser meu círculo familiar. E como que Deus me alcançaria me trazendo uma pessoa do nada para me mostrar qual é o caminho? E Deus me deu a resposta. Eu escuto muito podcast, eu vejo muitos pregadores, muitos pastores, muitos espiritualistas falando sobre essa caminhada, essa jornada de fé, ensinando muitas questões da Bíblia. E ontem mesmo eu tive uma certeza que Deus falou no meu coração de que aquele exato vídeo que eu assistia era exatamente para me provar algo que eu já tinha ouvido de Deus, um sinal, e que eu achava que era da minha cabeça, mas Deus ali me provou que realmente era Ele que falava comigo e era Ele que dizia para eu seguir aquele caminho. Deus vai trazer formas pra gente de falar conosco das mais variadas situações possíveis. Ele faz isso de uma maneira tão sobrenatural que a gente realmente custa entender. Muitas vezes a gente se fecha e não acredita que é Deus que está falando com a gente, mas o agir de Deus, ele é muito certeiro, principalmente quando nós entregamos a nossa vida, os nossos problemas, os nossos propósitos para Ele. Viva esse poder sobrenatural de Deus, é isso que Ele está te chamando para viver. Esse é o sinal dele para você. E além de se cercar de pessoas que te ajudam na sua caminhada rumo ao seu propósito, principalmente, mais do que tudo, você precisa desejar nunca mais voltar para a escravidão da sua vida. Nunca mais voltar para aquele passado que era confortável, mesmo que fosse ruim. E aí você deve estar se perguntando: como que eu vou conseguir seguir em frente, mesmo quando tudo parece contra mim? Ontem eu tive uma prova disso. Eu gravava esse vídeo e eu gravo em partes. A primeira parte do vídeo, que é a parte da introdução, ela ficou sem áudio. E eu precisei voltar aqui hoje, gravar novamente para poder colocar esse vídeo no ar. E ontem eu não tava num dia muito propício para falar sobre positividade. Eu tava num dia um pouco ruim. No final do dia eu até vi uma frase que dizia assim: se hoje você tá 20%,
da sua capacidade e você deu 20% de si, entenda, você hoje deu 100%. É sobre a gente entender que nesse ciclo todo, nessa caminhada toda rumo ao nosso propósito, nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter dias ruins, dias em que a gente está mais desanimado, dias que as circunstâncias da vida não estão muito favoráveis, dias que enxergar a luz no fim do túnel parece ainda mais impossível, mais difícil, mais longe do que a gente acreditava que seria, mas a gente precisa persistir. Hoje deu tudo certo para que eu voltasse aqui e gravasse esse vídeo novamente, que esse é o chamado de Deus, porque é isso que Deus quer de mim, que eu leve para as outras pessoas aquilo que Ele trouxe para mim, a palavra dele, os ensinamentos dele, uma vida de maior comunhão com Ele, e é isso que Ele quer de você, Ele quer te alcançar. Como seguir em frente mesmo quando tudo parece contra você, contra a sua maré? Uma das respostas está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Essa resposta é um princípio que parece simples, mas é profundamente espiritual e mental. Persistir é um ato de fé. E fé não se baseia em sentir. Fé não é uma emoção. Fé é uma decisão. É acreditar naquilo que ainda não existe, como se já existisse. Quando você decide continuar, quando você decide acreditar, é quando você decide não desistir, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar a sua terra prometida. E sabe por que isso é tão difícil? Porque o nosso corpo quer alívio imediato. Nosso cérebro quer respostas rápidas, quer segurança, quer conforto. Tudo de bom que tem que acontecer na nossa vida, em todos os sentidos, leva tempo. Tudo precisa de um processo para acontecer. Uma gestação, a mudança de um corpo que está em construção de atividade física, as melhorias profissionais, tudo precisa de um processo do longo prazo para acontecer. E nós estamos condicionados a não ter paciência, a querer que as coisas aconteçam amanhã. Quero começar a tomar um remédio hoje e amanhã tá magra. Deus não trabalha só com o agora, só com o hoje. Ele está te moldando pro eterno. Se precisamos passar por um momento muito grande para alguma coisa, é porque nós precisamos dessa preparação para viver a nossa terra prometida. Nós precisamos ter maturidade suficiente para chegar lá entendidos o suficiente de que nós alcançamos aquilo que a gente queria. E muita gente se pergunta, por que tem que ser tão difícil? E a verdade toda é que não é Deus que complica as coisas, somos nós mesmos. É a nossa insistência interna que nos faz demorar ali no deserto da nossa vida. A dor, o atraso, as lutas prolongadas, muitas vezes são reflexos de um coração que ainda não se rendeu totalmente. É exatamente isso que você pode estar vivendo. Talvez não estejamos preparados. Quantas vezes você já se perguntou, por que eu não sabia com 20 anos o que eu sei com 30, com 40? É porque não é o tempo certo para as coisas ainda. É porque talvez nós não estamos com o coração, com a alma, com o espírito preparados para viver aquilo. Nós ainda não temos uma mente que foi inteiramente renovada. Deus quer te levar a viver uma promessa, mas Ele não quer que você esteja lá com a mentalidade do Egito. Ele quer que você chegue lá maduro, preparado, com a identidade restaurada. É um caminhar no escuro, mas é necessário. E como continuar crendo mesmo sem que a gente não veja nada? Mesmo que a gente não enxergue a nossa terra prometida? Talvez hoje você esteja num ponto da sua caminhada que você não consegue enxergar a promessa que você tem para viver. Talvez hoje você não ouça respostas, não tenha sinais, não veja nada, não sinta nada a respeito daquilo que você vai viver no futuro. Mas entenda uma coisa, o silêncio de Deus, ele nunca é abandono. O silêncio de Deus muitas vezes é um convite à nossa maturidade espiritual. E entender isso nos liberta de tanta coisa. E é nesses momentos que você tem que decidir viver por quem Deus é e não mais pelo que Ele pode fazer para você. Você hoje pode não enxergar a sua terra prometida, mas ela existe. Você pode não ver a transformação ainda, mas ela já está sendo construída. Os céus não estão alheios ao que você está passando hoje. Deus sabe de tudo que você passa. Ele sabe de todas as lágrimas que caem do seu rosto e do porquê de cada um. Então você precisa continuar, mesmo sem vontade, mesmo chorando. Persistência não é ausência de dor, é obediência no meio da dor. E eu entro aqui na seguinte colocação. Quando eu estudava esse tema, eu pensava, como que eu consigo deixar de ter
essa mente negativa do meu subconsciente, levar para o meu subconsciente mais positividade, arrancar dele aquilo que foi enraizado lá no passado. Como que eu consigo mudar essa chave dentro de mim? Essa é uma dúvida muito comum. Como que a gente consegue transformar nossa mente? A Bíblia fala sobre isso em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos viver essa transformação interna. Afinal de contas, o que você pensa forma a sua vida. Seu subconsciente absorveu tudo que você ouviu e acreditou ao longo da vida. Se você cresceu ouvindo isso não é pra você, você não dá conta, na nossa família é sempre desse jeito, nunca vai mudar, isso virou uma verdade dentro de você. Mesmo que você não percebesse. E mesmo que hoje você deseje viver algo novo, algumas vezes o seu subconsciente pode te sabotar. Mas tudo tem jeito, você pode mudar todas essas questões que estão aí enraizadas em você. A sua mente pode ser renovada. Como que você faz isso? Primeira dica que eu te dou é que você use a repetição consciente de verdades positivas. Todos os dias você precisa repetir frases positivas para você mesmo. Se necessário for, até em voz alta. Deus me criou para prosperar. Eu dou conta de tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Eu sou livre da escassez. Minha mente está alinhada com o céu. O Espírito Santo habita em mim e me guia. Se preciso for, coloque essas frases até em locais que você veja no decorrer do dia. O subconsciente é alinhado com a repetição. Em segundo lugar, alimente-se da palavra de Deus. A Bíblia tem tanto ensinamento, tanta profundidade, tanta demonstração que a gente pode trazer para os dias atuais como um ensinamento de Deus para a nossa vida. Mesmo que você tenha resistência, mesmo que você encontre dificuldades, pratique a leitura da Bíblia. Ela é fundamental para você viver muitas experiências renovadoras. Escolha ambientes e pessoas que te fortalecem. Essa é a terceira dica que eu te dou. Palavras podem moldar sua vida completamente. Então conviva com pessoas que são positivas, que te levam pra frente. Não aquelas que te puxam pra reviver o seu passado, que acham que você não dá conta de nada, que te colocam como incapaz. Em quarto lugar, escreva os seus novos pensamentos. Colocar no papel tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vive, como um desabafo mesmo, muda completamente as coisas, nos alivia. Eu era totalmente resistente a colocar as coisas no papel. E eu comecei a colocar todos os dias no papel aquilo que eu vivia. Tudo isso foi me direcionando melhor, porque quando a gente escreve, a gente consegue fixar melhor aquilo que a gente viveu. Em último lugar, não menos importante, ore pedindo a Deus que te liberte daqueles padrões antigos, que te liberte do passado que não te faz bem. Peça para Deus para te livrar daquela lama do passado e que Ele coloque uma nova visão de futuro no seu coração. Aí sim Ele vai começar a te mostrar o caminho verdadeiramente, de uma forma tão clara que você vai começar a entender tudo que Ele tem de sinal para você. Mas não ore isso uma vez só, não. Faça essa oração repetidas vezes. Persistir, acreditar e vencer os seus pensamentos antigos não é alguma coisa mágica que acontece do dia para a noite. Leva tempo. É uma escolha diária, uma batalha, mas é possível de ser vivido e é intensamente libertador. Posso te falar isso de experiência própria. E se você sente que está a um ponto da exaustão total, é mais escuro logo antes do amanhecer, mas amanhece. Talvez você esteja a um passo dessa terra prometida. Talvez você já esteja quase lá. Só que por algumas vezes o inimigo pode estar te tentando convencer a voltar para trás. Então o que eu tenho para te dizer hoje é que você não volte, que você não pare e que você não desista até você chegar na sua terra prometida. Essa mensagem não é minha para você. Foi Deus que me usou para que eu te trouxesse. Esse vídeo é para você que precisa se levantar hoje. É para você que precisa reacender uma chama de fé que tá apagadinha aí dentro. Para você sair dessa paralisia e acreditar que você merece uma vida muito melhor. Uma vida transformada com propósito, plenitude, com muita paz. Não se conforme com pouco. Deus tem muito mais para você, mas você precisa crer e perseverar. Você precisa fazer a sua parte. Você não merece viver preso ao que está lá atrás. Deus está te chamando para viver aquilo que Ele te prometeu. Esse vídeo é um sinal dele para você. E se essa palavra de hoje falou com você, respire fundo agora e diga para si mesmo: eu não vou voltar para o Egito e eu vou até o fim. Preciso for, escreve essa frase no lugar que você veja todos os dias e se repita isso todas as vezes que você pensar em desistir. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha tocado profundamente o seu coração. E até o próximo vídeo.